aí nós vamos conversar com a presidenta do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, Maíra Recchia. Bom dia, Maíra. Bom dia a todos e a todas. Maíra, nós temos aí já há muito tempo uma sucessão de ataques ao nosso sistema eleitoral e o mais recente foi a coligação de Jair Bolsonaro ter apontado um suposto problema em parte dos modelos de urnas eletrônicas que foram utilizadas nas eleições, o que, segundo o pedido feito por essa coligação, impediria a auditoria dos votos depositados nas urnas. Mas esse pedido acabou sendo negado pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, inclusive determinando pagamento de multa no valor de quase 23 milhões de reais, 22 milhões 991 mil por litigância de má-fé, determinando ainda o bloqueio dos fundos partidários das 3 legendas que compõem essa coligação. Indo por partes, Maíra, primeiro eu queria que você falasse a respeito da fundamentação ou da falta total de fundamentação desse pedido feito pela coligação de Bolsonaro. Bom, essa ação a gente já vem falando há bastante tempo, que é uma aventura jurídica, né? A ação, ela não tem ali a causa de pedir e o pedido, elas não se relacionam de maneira adequada. O que nós, discutindo aí no campo do direito eleitoral, temos falado é justamente que é uma ação que não tem técnica jurídica, não tem fundamento suficiente. Até a ferramenta utilizada, quando você vai falar de uma fraude, você não utiliza esse tipo de ação, você entra com uma ação de impugnação de mandato eletivo, que tem previsão na nossa própria Constituição Federal, mas foi uma ação fabricada, né, com fundamento estapafúrdio, quando você vai falar da questão do número de patrimônio das urnas, como se isso acabasse atrapalhando a identificação do resultado, mas foi uma ação basicamente ali produzida para inflar a população que não ainda se conformou com o resultado das eleições. Então, assim, foi uma ação basicamente fabricada, né, para inflar os golpistas, inflar esses atos antidemocráticos, essas pessoas que ainda não reconheceram o processo eleitoral, e o silêncio do presidente acaba contribuindo muito com isso. Então, a gente não pode deixar de relacionar não só essa ação da coligação, mas as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que vem atacando o Tribunal Superior Eleitoral, que vem distribuindo fake news como ninguém, que vem tentando causar um caos institucional aí na sociedade brasileira. Mas a ação já nasceu fadada ao fracasso. Quando ela foi protocolada, nos chamou muita atenção a forma como que ela foi conduzida, numa argumentação estapafúrdia de que números de identificação, os tais dos logs, eles seriam capazes de macular ali o resultado eleitoral, quando a gente sabe que esse não é o único critério que se identifica as urnas. As urnas, elas são identificadas pelo número do município, pelo número da zona eleitoral, pelo número da seção eleitoral. Os boletins de urna, eles fazem essa correlação com esses outros dados e esses resultados são completamente passíveis de verificação, né? A última coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para reflexão também é que as Forças Armadas acompanharam o processo eleitoral como observadores nacionais, e muito embora isso não seja função das Forças Armadas. O próprio PL, PP, republicanos também são fiscais natos. E por que isso não foi apontado, portanto, já no primeiro turno, né? Que existe até essa discussão, então a gente vai invalidar só os votos do segundo turno? Ou então por que isso não foi apontado nas sessões de auditoria, nos testes de integridade das urnas eletrônicas? Então, é uma ação temerária e agiu muitíssimo bem o ministro Alexandre de Moraes ao despachar, determinando a aplicação de pena de litigância de má-fé, de determinar a abertura de inquérito policial, a remessa, aliás, dos fatos ali para o inquérito das fake news, justamente porque é um absurdo que foi feito. E em relação justamente quando você fala, né, que é uma ação temerária, uma ação condenada já ao fracasso no seu início, isso também pode configurar justamente essa figura da litigância de má-fé. Eu queria que você falasse a respeito dessa figura e também da própria jurisprudência da Justiça Eleitoral, que permite, inclusive, plenamente essa fundamentação do ministro Alexandre de Moraes, Maíra. Não, essa questão da aplicação de litigância de má-fé não é nova no nosso ordenamento jurídico, aliás, é bastante comum, né? E o que o ministro Alexandre de Moraes fez ali é justamente já dar uma prestação jurisdicional tentando impedir esse tipo de investida temerária, né? Esse tipo de aventura que em nada contribui para o aprimoramento da justiça eleitoral. É claro que os partidos políticos eles podem sugerir, como alguns observadores sugeriram, algum tipo de conduta aí para aprimoração
da coleta dos votos, enfim, mas nada que maculasse o processo eleitoral propriamente dito. A litigância de má-fé é isso, quando você tenta induzir o juízo a erro, quando você traz para o processo questões mentirosas, né, fraudulentas, a aplicação justamente que os magistrados acabam aí conduzindo e ofertando no processo e aplicando na realidade, é essa penalidade que é uma multa, né, que as pessoas têm que pagar. E o que é a grande questão nesse caso? O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele aplica a pena de litigância de má-fé e ele faz o cálculo ali da somatória do valor da causa, ele acaba fazendo com que o pagamento da multa esteja condicionado à liberação do fundo partidário. A gente não pode esquecer que o PL é um dos partidos que mais recebeu aí fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. E por que isso é importante que a gente bloqueie aí esse recebimento justamente para gerenciar esses partidos políticos que estão promovendo esses atos antidemocráticos e agora tentando fazer isso dentro da sistemática eleitoral? Justamente porque a gente precisa identificar também quem está financiando, né, essas investidas contra a democracia. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes ele aplica a penalidade a pena de litigância de má-fé justamente nesse valor estrondoso, fazendo um cálculo aí de quanto esses partidos receberam no último ano a título de fundo partidário, seu gerenciamento, né, da sua agremiação partidária, e condiciona a liberação desse fundo ao pagamento dessa multa, ele não só está penalizando essa atitude temerária dessa ação, né, que é uma das causas que atrai aí a litigância de má-fé, mas ele também está tentando, talvez de alguma maneira, fazer com que esses atos antidemocráticos parem, né? Porque existe um financiamento e a gente também precisa saber quem está financiando. Então, como as ações elas têm que ser assim, relacionadas, né? Não existe nenhuma coincidência nesse mundo político, o silêncio do presidente, as investidas antidemocráticas, esse fechamento de estradas, alguém está financiando. Então, que eles paguem essa penalidade aí e que isso depois seja devidamente investigado. Agora, existe financiamento em relação à realização desses atos antidemocráticos e também na chamada disseminação de fake news, né? Porque a gente tem toda uma máquina estruturada que funciona ali, pelo menos desde 2018, foi determinante naquela eleição, também influenciou bastante nesse pleito de 2022. E segundo o Observatório de Desinformação Online nas eleições de 2022 da FGV, somente 6 ações foram movidas pelo Ministério Público Eleitoral em relação à questão da desinformação. Como é que você avalia, de uma forma geral, Maíra, o papel do Ministério Público Eleitoral numa eleição que foi tão complicada? O TSE acabou tendo que reagir muito sobre representações feitas pelos partidos políticos e menos em relação àquilo que foi proposto pelo Ministério Público Eleitoral. Infelizmente, o nosso Ministério Público Eleitoral aí de âmbito federal, ele foi inerte nessas eleições, né? Não só no que diz respeito aí ao manejo de representações no que tange às fake news, mas também nos abusos de poder político, abuso de poder autoridade, abuso de poder econômico que o próprio candidato Jair Bolsonaro praticou. A gente nunca viu uma eleição com tantos abusos sendo cometidos, não só a disseminação de fake news, que foi arrebatadora, isso é uma tônica já dessa campanha, né? Desde 2018, é um fenômeno que a gente vê acontecendo. E o que chama atenção, quando a gente faz o cotejo desses dados, o Observatório da FGV apontou muito bem essas apenas 6 representações feitas pelo Ministério Público, mais a coligação do presidente Lula, né, que se consagrou eleito, manejou pelo menos 128 ações tentando coibir fake news. O que a gente identifica, na realidade, é que existe uma milícia digital também atuando aí, tentando desequilibrar a igualdade de condições, né, na corrida eleitoral, tentando imputar fatos que são falsos a uma determinada candidatura, e isso é método dessa campanha eleitoral, né? Esse é um método que já vem aí desde as eleições gerais de 2018. E aí chama bastante atenção, de fato, essa inércia do Ministério Público em ter ajuizado apenas 6, mas não só nesse recorte. Eu acho que é importante que a gente frise também a inércia do Ministério Público em promover a ação de investigação judicial eleitoral, que visaria aí tentar identificar, né, e coibir esses abusos que foram desmedidos da campanha de Jair Bolsonaro. Nunca se viu, no âmbito eleitoral, tantos abusos serem cometidos, tantos abusos de poder político e tantos abusos
de poder econômico também, né? Então, e desequilibrou de fato essa eleição. Essa eleição, se ela não tivesse tantas irregularidades sendo cometidas pelo candidato, provavelmente a diferença de votos no final teria sido maior. E talvez até houvesse definição no primeiro turno. Agora, Maíra, além dos ataques sistemáticos ao sistema eleitoral, ao Estado Democrático de Direito, a diversas instituições, ultimamente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral também têm sido alvo disso, não só por conta das manifestações, mas às vezes até via parlamentares. Agora a gente tem, por exemplo, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirmando que conseguiu 127 assinaturas para instaurar uma CPI com o objetivo de investigar o suposto abuso de autoridade por parte de ministros do STF, também do TSE. Como é que você vê mais essa investida contra a justiça na prática, Maíra? Na realidade, essas pessoas, esses inquilinos do poder, que a gente costuma dizer, eles não têm nenhum apreço pela democracia, né? Então, tudo isso faz parte de uma grande estratégia. O próprio ministro Alexandre de Moraes, uma vez vindo a São Paulo no Congresso de Direito Eleitoral, ele disse a respeito desses elementos, né? Que é a disseminação de fake news, que é justamente os ataques às instituições e os agentes que acabam aplicando a lei. Então, isso faz parte de uma estratégia golpista, inclusive, né, de tentar desestabilizar a nossa democracia. Você ataca as instituições, as pessoas acabam perdendo a credibilidade nas nossas instituições da República, você dissemina uma série de fake news, que mesmo que haja o remédio legal, né, que você consiga retirar do ar, isso já se espalhou numa velocidade assustadora. O que eu acho que vai começar a acontecer, porque de fato a temperatura vem subindo bastante. Essas pessoas têm que começar a ser responsabilizadas, não só criminalmente, mas também dentro das suas comissões de ética, das suas assembleias legislativas, ou da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, enfim, mas que elas tenham também a responsabilidade pelos seus atos no que diz respeito ao decoro parlamentar, independentemente do crime que elas estão cometendo, né? A gente vê que muitas vezes os parlamentares têm ido estimular a população a não reconhecer o resultado das eleições, a ir para as ruas, fechar estradas, pedir intervenção militar, o que é absolutamente criminoso. Então, o que eu espero é que essas pessoas comecem a ser responsabilizadas. E nesse sentido já existe inclusive movimentações para que elas não sejam, né, responsabilizadas, né? Um desses ocupantes aí, né, do poder, o deputado federal Major Vitor Hugo do PL de Goiás, já apresentou, por exemplo, um projeto de lei que propõe perdão a manifestantes, né, mesmo que sejam manifestantes, caminhoneiros, empresários, inclusive todos que tenham participado de manifestações nas rodovias ou em frente a unidades militares. E isso é muito absurdo, né, Maíra? Porque como você afirmou, é necessário que haja uma responsabilização, e a gente não fala isso, né, com um tom de punitivismo, mas sim de ter que as pessoas terem que responder à justiça pelos seus atos quando eles infringem a lei. Pois é, e isso não são só os parlamentares, as pessoas que estão ali. É muito importante que a gente identifique quem está financiando esse tipo de conduta. Quando as estradas começaram a ser fechadas, era comum de ver caminhões e caminhões chegando com alimentação para essas pessoas, doações sendo feitas para que essas pessoas se mantivessem ali naqueles bloqueios. Nós estamos vendo coisas no Brasil que são estarrecedoras. A exemplo de um pai esses dias que teve que brigar para que seu filho pudesse fazer uma cirurgia no olho. Os manifestantes, quer dizer, além deles serem criminosos, que é importante que a gente dê o nome como as pessoas são desprovidos de qualquer humanidade, né? Impedir uma criança de fazer uma cirurgia, impedir as pessoas de poderem dar o seu adeus àquele ente querido que faleceu. Acho que teve uma história de uma mulher assim também nesse sentido. Então, é importante que a gente identifique, acima de qualquer coisa, quem está financiando esses atos antidemocráticos, né? Isso precisa ficar... E você tem muita razão, eu não quero aqui fazer uma linha punitivista, mas é preciso que as pessoas tenham responsabilidade. E essa questão da anistia a esses sujeitos que estão praticando esse tipo de conduta, ela não pode ser levada em consideração. O Brasil já perdeu a oportunidade de punir os militares na época da ditadura militar. A gente não pode reproduzir esse mesmo erro, senão, ouso dizer que de tempos em tempos a gente vai flertar com esse tempo aí da era de chumbo. Inclusive os militares que participaram e participam desse movimento, alguns inclusive estimulando esses atos, também têm que responder, Maíra.
Tem que responder, absolutamente, tem que responder, todos eles têm que responder aí pela conduta que estão promovendo, né? E causando essa instabilidade. A eleição já acabou, o resultado foi proclamado. Inúmeras instituições nacionais e internacionais já reconheceram o resultado. Então, a quem interessa manter esse caos institucional. E a questão é tamanha, a desorganização dessas pessoas, né, no que diz respeito agora a essa última ação, é tamanha que ontem mesmo o PP e o Republicanos entrou com uma ação pedindo que o bloqueio, que a penalidade de litigância de má-fé não fosse estendida a eles, que de fato foi pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que eles sequer foram consultados para o manejo daquela ação, falando que a coligação, inclusive, já terminou com o fim das eleições. A gente tem uma divergência se isso termina de fato com o fim das eleições ou na época da diplomação, mas eles foram muito contundentes em querer se afastar aí dessa tentativa golpista do Valdemar da Costa Neto. E outra coisa que também chama atenção, que não sei se já é de conhecimento público, os próprios engenheiros do ITA fizeram também um apontamento quanto ao relatório juntado, dizendo que o relatório que foi utilizado ali para a ação, para o manejo daquela ação, é superficial, entre aspas aqui, superficial, limitado, não segue boas práticas científicas. Então, veja que nem eles ali se entendem entre eles, né? As pessoas que assinam, de fato, fizeram uma coisa completamente rasa, os outros partidos dizem que não foram consultados, os militares aí tentando o tempo todo, né, alguma ala militar aí dentro do governo, tentando o tempo todo manter essas investidas golpistas, e esses militares precisam também ser penalizados. Maíra, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, bom dia, até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a presidenta do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, Maíra Recchia. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.